A farinha de mandioca vai bem com muitas coisas na culinária do Espírito Santo. A começar pelo pirão feito na panela de barro, onde também é preparada a moqueca capixaba. E por falar em capixaba, este é o título que se dá a quem nasce no Espírito Santo. Significa roça de milho, em Tupi-Guarani. Tudo isso e muitas outras coisas que ninguém se dá conta são herança dos índios na cultura do estado. Para entender o papel do índio na cultura capixaba, é preciso recorrer à história do Brasil. Na época em que os portugueses chegaram à Bahia, em 1500, 4 milhões de índios viviam no território brasileiro. A presença deles era uma ameaça ao projeto de colonização dos europeus. Por isso, pela catequização pacífica ou pelo uso da força, os índios foram obrigados a seguir regras do homem branco. Na religião, a imposição do catolicismo. Na economia, a exploração da mão de obra indígena por meio de trabalho forçado ou até por troca de mercadorias. Uma carta do padre José de Anchieta, datada de 1886, 1586, em que ele estima, né, que de 100 mil índios que haviam sido catequizados, que haviam sido contactados pelos jesuítas no Brasil, né, ao longo de aproximadamente 40 anos, mais ou menos, cerca de 80 mil. De 100 mil, 80 mil tinham morrido. As doenças que hoje a maioria são erradicadas, mas que tinham um potencial mortal muito forte, como a varíola, né, o sarampo, a sífilis, a tuberculose, e os índios não tinham nenhum contato, não tinha essas doenças praticamente não eram conhecidas. Então, houve uma interferência muito grande e é possível a gente dizer que isso alterou fundamentalmente a maneira dos índios viverem. Etnias que ofereceram resistência foram praticamente dizimadas. Os problemas, sabido por todos, é a questão da diminuição dos povos indígenas, as doenças que foram provocadas que eles não tinham antes, como sarampo, doenças sexualmente transmissíveis, gripe, né, que ajudou a dizimar os povos. Inclusive, havia um incentivo da coroa portuguesa de promover disputas entre povos de nações indígenas diferentes, de um povo guerrear contra outro. De uma população de 4 milhões, restaram 600 mil índios, entre os que vivem em aldeias e em áreas urbanas. Apenas 225 etnias diferentes, das mais de 1.400 tribos que existiam na América do Sul na época do descobrimento. A resistência histórica, até hoje, ecoa entre os povos indígenas, tanto que a riqueza cultural ainda é grande e 180 idiomas diferentes resistem mesmo com as influências da globalização. O Espírito Santo abrigava naquela época 4 etnias. Os Tupiniquim, Tupinambá e Temiminó viviam na faixa costeira e em porções dos vales do rio Cricaré, Rio Doce e Itaúnas. Já os botocudos ocupavam áreas ao longo do Vale do Rio Doce. Hoje, apenas 2 grupos ainda vivem no estado, os Tupiniquins e os Guaranis. São 7 aldeias com cerca de 3 mil índios em Aracruz. Eles ainda mantêm vivas muitas das tradições milenares, em especial na espiritualidade e na relação com a natureza. Apesar da influência dos índios para a construção da nossa identidade, o Estado tem poucas informações sobre eles. As historiadoras Calna Maneto e Clítia Loureiro queriam descobrir quem é o indígena capixaba
e escreveram o livro História dos Índios do Espírito Santo. No período do Império, pouco se tem de livros, materiais didáticos sobre os povos indígenas, há mais documentos e teses, dissertações mais restritos à universidade. E tanto que aqui no Espírito Santo os povos indígenas não eram contabilizados nos censos oficiais. No período do Império, as regiões eram chamadas como vazios demográficos. E depois essas terras que pertenciam aos indígenas foram doadas a italianos, europeus de forma geral. E a gente resolveu fazer esse livro para atender a Lei 11.645, que é uma lei que institui a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena no currículo de ensino básico das escolas. E porque também há uma necessidade de material didático mais adequado, mais atualizado sobre a questão indígena no Estado. De acordo com as escritoras, mais de 2.500 índios tupiniquins vivem nas aldeias de Caieiras Velhas, de Comboios, de Irajá e de Pau-Brasil. No passado, os tupiniquins falavam a língua tupiritorânia, da família Tupi-Guarani. Hoje, falam apenas o português. Os tupiniquim, eles são povos que habitavam desde a região do rio Camamu, né? Desde a Bahia até a região de Jacaraípe, mais ou menos aqui no Espírito Santo. E os guaranis são povos que estão aqui no estado, mas eles vieram se deslocando do Rio Grande do Sul para cá. Os Guarani, eles são, em média, 36 mil índios hoje, que habitam o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e um pouco em Mato Grosso, um pouco em Maranhão, no Brasil. Mesmo com minoria em número de aldeias, os guaranis ainda resistem como podem às interferências do homem branco. São mais de 300 habitantes que moram em territórios tupiniquim de Caieiras Velhas, 1 e 2, nas aldeias de Boa Esperança, Três Palmeiras e Piraquiaçu. Em Aracruz, os índios ainda vivem em comunidade. Dividem as tarefas na mata e na aldeia. Os homens ficam com os trabalhos na roça e de caça. As mulheres tomam conta das casas e da educação das crianças. Parte da alimentação é tirada da natureza. A outra é comprada com o dinheiro que entra com a venda de artesanato. Toda essa organização é liderada pelo cacique da tribo. O cacique, ele é uma autoridade máxima da aldeia, né? Para organizar as comunidades no trabalho coletivo, orientação dos jovens, como que poderia conviver nas comunidades, dando orientação para que eles possam respeitar os mais velhos e os novos também, né? Cada um respeitando a pessoa, né? Então, o cacique, ele é uma autoridade para comandar as comunidades conforme as leis da aldeia, né? O cacique é escolhido pelos membros das aldeias, mas no passado, essa escolha era feita de forma diferente. Antigamente nós fazia pelo filho, o pai, né? O pai é o cacique, então passava por seu filho, né? Essa era uma forma de nós, comunidade guaranis, fazer. Ainda nós temos algumas aldeias de outros lugares, aí, estado de São Paulo, estado do Rio, que a gente temos ainda assim. Mas aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo pela votação mesmo, né? A escolha dos líderes não foi a única mudança. Por causa da falta de recursos vindos da terra, muitos indígenas precisam sair das aldeias para trabalhar, mas nem sempre conseguem emprego. A maioria do pessoal faz a sua artesanato, né? Chocalho, arco e flecha, sarabatana, né? Outros mais materiais das comunidades que é de artesanato indígena. E outras a gente faz plantações aqui de plantações de coco, né? Plantação de árvores nativas, né? E laranja, mexerica, né? Própria comunidade, hein?
Com isso a gente paga a luz, né? Alguns pessoal paga a luz, ainda dá para pagar a luz e alguma vez você compra algum mantimento que você precisa para sua família, né? Hoje as coisas estão muito difíceis porque você não tem mais trabalho, né? E o índio também nunca fez um trabalho na cidade, o trabalho dele é sempre na aldeia, né? Diminuir a falta de emprego e melhorar a educação dos indígenas em Aracruz são algumas das principais preocupações da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Foi pensando em criar novas oportunidades para os jovens das aldeias que a FUNAI trabalha com cursos de capacitação. Percebo uma grande carência de capacitação dos jovens, a geração de ocupação e renda, porque muitos não têm renda. Uma grande parte da comunidade sobrevive de catar eucalipto e ou faz carvão para vender ou vende a madeira em estado bruto. Então eu percebo essa grande necessidade de um trabalho a médio e longo prazo que possa capacitá-los, enfim, de alguma forma inseridos nesse mercado. Os caciques guaranis se preocupam com a saída precoce dos índios mais jovens de dentro das aldeias, mas aprovam o trabalho de formação profissional realizado pela FUNAI. Eu não tive isso, né? E hoje, com a parceria com a FUNAI, com outras pessoas, então esse é muito bom para eles, né? A orientação que a gente faz é que ele não esquece do nosso costume, né? Esse é o primeiro ponto. E ajudar a sua comunidade, a sua tribo, o seu cacique da aldeia, para que eles também, já se ajudem também ter o trabalho lá fora, de que eles trabalham certo, né? Natural que o índio hoje ele busque se envolver na sociedade, seja trabalhando, seja estudando, absorvendo esses costumes. E hoje o grande desafio nessa terra nossa é gerar ocupação e renda, porque diferente dos antepassados, muitos jovens não querem mais trabalhar na agricultura e têm o direito de estudar. Eles querem estudar, querem fazer cursos técnicos, querem fazer faculdade, medicina, direito, enfermagem. Então é nesse contexto que nós estamos buscando trabalhar, priorizando essas questões educacionais, priorizando a geração de ocupação e renda, de modo que eles possam determinar o rumo da vida deles. A nudez do índio, o vínculo da religião com a natureza, os rituais sociais, tudo que era diferente ao olhar do colonizador era alvo de preconceito. Tanto que o índio vestiu roupas não pela necessidade do clima brasileiro, mas por orientação do catecismo católico. Os índios eram considerados selvagens, comparados aos animais, e por isso os europeus achavam que eles precisavam ser domesticados. Mas a partir de 1920, a antropologia propôs uma nova visão. Se tinha uma perspectiva de que o índio, associado à sociedade nacional, integrado, ele ia perder seus costumes, sua cultura, suas tradições, ele ia deixar de ser índio. Então, a partir do momento em que se muda a perspectiva, porque se constata que ao invés deles diminuírem a população, aumentava. Inclusive, a média do crescimento da população indígena é maior do que a média nacional. Então, a antropologia, a história, as ciências sociais se viram obrigadas a justificar, a explicar esse novo fenômeno. Então, passaram a ver que os povos indígenas eles não perdiam suas culturas, suas tradições em contato com a sociedade nacional. Então, passaram a ver novos fenômenos também que estavam acontecendo, como comunidades indígenas que lutavam pela sua etnicidade, pelo seu reconhecimento como povos indígenas, principalmente no Nordeste e aqui no Espírito Santo também, em 1975, quando os Tupiniquim passam a ser visibilizados na sociedade nacional pela busca do seu território. Apesar da mudança de visão da ciência, até hoje o homem branco não compreende que usar roupas ou morar em casas de alvenaria não tira a identidade, a essência de ser índio. Marcelo Guarani é um exemplo disso. Na época da colonização, os padres que obrigaram os índios a usarem roupa, né? Porque para eles era pecado, né?
ficar nu, ou então usar o colar, ou então praticar rituais, né? Para eles isso é pecado, isso é contra a vontade de Deus, né? Então eles começaram a usar a roupa no índio, né? E a partir daí os Guarani usam roupa até hoje, né? Mas isso não quer dizer que o índio deixou de ser índio. A chamada catequização é um processo de aculturação, também às vezes referido como pacificação, né? Que tinha por objetivo desfazer os referenciais culturais dos índios, né? E principalmente colocá-los em núcleos onde eles tinham que viver em casas, em cabanas individuais, formar famílias nucleares. O índio tinha que casar com uma mulher e ter filhos com essa mulher, ser batizado, usar roupas, não é? Coisa que não era assim na sociedade primitiva. Os costumes não abençoados, não previstos pela religião católica eram considerados costumes pagãos e que deveriam ser eliminados, eram considerados pecado. A casa de Marcelo é uma das poucas da aldeia construída com matéria-prima tirada da mata. Ele explica que trocar a palha e a madeira por cimento e lajota é um ato de amor à natureza. Hoje nós não temos floresta o suficiente como existia, né? O material na mata do que se precisa para fazer uma casa, né? Antes era tudo de madeira, de amarrado com cipó, as palhas, né? Tinha de abundância, né? Hoje não tem mais isso. Com o desmatamento que houve, né? De poceiros que tinham se apossado das terras e tal e deixaram nada depois, né? Então a gente está tentando preservar o que tem. E aí, assim, algumas pessoas da tribo tinham muita dificuldade com questão de material da mata, né? Por exemplo, palha, né? Mas aí, então, por isso que os índios, então, resolveram a construir suas casas com esse material de alvenaria e tal, essas coisas e tal. Mas alguns ainda têm as suas casas permanentes com casa natural, como casa de palha, de estuque, né? Ainda é permanente, né? Mas muito pouco, né? Marcelo defende que para fazer valer a identidade de guerreiro e defender os costumes e o povo, o índio precisa entender o contexto atual. Não quer dizer que o índio deixou de ser índio, né? Só porque tem uma casa de alvenaria, só porque o índio usa um celular hoje, só porque o índio tem um computador para se comunicar com outros países, né? Por exemplo, tem índio de outros países também que tem internet. Então a gente, já que não dá, a gente não tem condição de ir fazer uma reunião fora do país ou então fazer um encontro, a gente vai pela via internet ou então vai pelo telefone, liga pelo telefone, vai falar, quer saber o que está acontecendo na outra tribo, em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, em aldeias, a gente liga e se comunicamos na língua indígena, né? Com outros parentes. A gente pode dizer que a tecnologia também está ajudando de uma forma ou de outra com a comunidade indígena também, né? As trocas com o homem branco são cada vez maiores, tanto que aos poucos a mistura de raças vai invadindo as aldeias. A mulher de Marcelo não nasceu indígena, embora hoje se considere membro do grupo. A história dos dois começou durante um encontro de índios e se transformou em casamento. Ela conta que não foi difícil mudar de vida, mas enfrentou o preconceito da família. Meu pai pediu para eu terminar o namoro, que ficava tudo bem, esqueci e tal, aí eu não terminei, eu vim para cá. A realidade de 14 anos atrás era diferente de agora, aí não tinha orelhão, não tinha celular, não tinha como fala, tinha que ir até o hotel para atender o telefone, tudo assim, para você arrumar dinheiro era difícil, mais difícil, né? Comida de fora também era difícil. Aí eu não tinha contato com a minha família, né? Da união nasceram 2 filhos, que são criados na aldeia. A única coisa que a gente se preocupa, que eu me preocupo também como mãe e como pessoa
que faz parte da comunidade é a questão das tradições, né? Que tem muita modernidade, então, assim, por mais que os meninos ainda conheçam algumas coisas, mas tem muita coisa que por exemplo, eu dou aula. Tem muitos alunos meus que não sabem a história de Tatantim, que foi a mulher que fundou a aldeia. Então, assim, é uma coisa que eu acho importante. Antigamente, os pais e a mãe da moça, do rapaz, já é prometido, né? Se tiver a filha aí, tal rapaz vai ser seu marido futuramente. Então isso e hoje a gente já encontra diferente, né? Porque nós não poderia contrariar a pessoa, né? Se não gostar, como que ele poderia conviver eternamente, né? A gente poderia até magoar a pessoa. Então hoje nós, cacique mais novo, nós pensa diferente, fizemos o casamento diferente, né? Então antigamente era assim, já o pai guardava a menina até crescer a idade certa para casar, né? Então, qual era a idade certa para casar? Bom, antigamente 13, 14 anos já pode ter responsabilidade. E hoje a gente tem 16 anos para lá, já tem responsabilidade. A língua indígena foi, sem dúvida, uma das tradições mais afetadas pela miscigenação. Tanto que quase se perdeu. Quase. Em Aracruz, os índios mais velhos ajudam os mais novos a manter viva uma das línguas mais antigas do país, o Guarani. A primeira língua que a criança aprende, né, é a língua Guarani, né? Porque a mãe fala Guarani, o pai fala Guarani, né? E aí até uns 7 anos de idade ela tem um pouco de dificuldade de falar o português, por mais que ela fale algumas palavras em português, porque às vezes vem gente de fora nos visitar, com certeza já tem até televisão na aldeia, elas tentam entender, tentam falar do jeito que está falando na televisão. Mas assim, a partir daí, dos 7 anos, ela começa a frequentar a escola, né? Ali ela aprende a escrita Guarani, o próprio professor é índio Guarani ou Índia Guarani, estaria ali orientando elas. Daqui a pouco também ela aprende também o português, né? Ela aprende o Guarani e aprende o português, né? Para não deixar a língua nativa morrer, os índios adultos voltaram a estudar e se transformaram em professores. O professor indígena, ele surgiu dentro da comunidade indígena a partir de uma demanda, né, das próprias comunidades em virtude do processo de transformação hoje que a cultura indígena está passando. Hoje, né, a cultura, a tradição, ela não é repassada mais de geração em geração, como se era feito, vamos dizer, antigamente, né? Então, os líderes hoje têm uma preocupação muito grande, né, com essa questão cultural, porque as crianças, os adolescentes, os jovens, eles já não têm mais esse olhar para dentro da comunidade. Então, eles pensam que a escola tem papel imprescindível nesse processo de formação. Uma formação que deve levar em conta a revitalização da cultura para que eles possam fortalecer a sua identidade e, ao mesmo tempo, preparar o indígena para atuar na sociedade envolvente. Atuar em que sentido? Né? De saber de defender os seus direitos, saber o que o outro lá fora está falando, saber valorizar a sua identidade. Então, a escola e logo o professor indígena, ele aparece como esse sujeito, esse protagonista, vamos dizer, né, de um papel fundamental dentro da comunidade, como aquele que vai mediar o processo de revitalização cultural dentro do espaço escolar, em diálogo também com a sua comunidade. Aracruz possui cerca de 800 alunos indígenas. Andréia explica que a educação dos índios está em processo de construção. Porque muitas coisas a gente já conseguiu avançar, outras precisamos ainda, porque tem certas ações, vamos dizer que são ações de curto prazo, outras a médio, outras a longo prazo. Por exemplo, a longo prazo a gente sempre coloca a questão da infraestrutura das escolas. Infelizmente, nós não conseguimos avançar na melhoria do espaço escolar
para melhor atender as crianças, os adolescentes e os jovens indígenas. E de outro lado, já conseguimos avançar e a secretaria entender que é o indígena mesmo que tem que assumir a responsabilidade da sua escola, seja como professor, seja como gestor, né, daquela escola, seja como pedagogo, assim como os outros demais profissionais também são indígenas, que até então não era, porque se pensa num calendário, vamos dizer, de um cardápio de merenda específico para uma escola, quem é que sabe fazer a comida típica, né? A alimentação própria daquela cultura? São os próprios indígenas. Então a gente também tem que garantir que outros profissionais, outras pessoas de dentro da aldeia possam fazer parte do corpo, né, de profissionais da escola para poder, de fato, a gente atender à especificidade da educação escolar indígena. Atualmente nós não temos mais esse magistério indígena para os Tupiniquim, no caso. Nós temos hoje o magistério indígena para os Guarani, que é através do protocolo Guarani, onde o estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Paraná, eles firmaram um convênio, tá, para que juntos pudessem ofertar o magistério indígena para os professores Guarani desses diferentes estados. A educadora, que nasceu na comunidade Tupiniquim, ressalta a diferença de mentalidade entre os dois povos, no que diz respeito à educação. E reforça a importância para o índio de ter conhecimento sem perder a identidade. Toda vez que você vai discutir educação escolar indígena, o que ele pensa, né, para a formação do seu filho, ele sempre fala: eu quero que meu filho ele aprenda a cultura, mas eu também quero que meu filho aprenda outros conhecimentos, porque talvez amanhã ele vai precisar trabalhar lá fora, então ele precisa também de outros conhecimentos. Então, por isso que a educação escolar indígena ela é uma educação intercultural, que de um lado ela tem que dar conta dos conhecimentos culturais e de outro lado ela também tem que dar conta, vamos dizer, dos conteúdos mínimos, né, que qualquer pessoa, qualquer cidadão tem que ter para poder se relacionar, né, viver bem ou ter oportunidades lá fora. Né? Diferente um pouco dos Guarani, porque os Tupiniquins é muito forte. Eu quero que meu filho ele termine como diz, o seu ensino na escola, mas que ele tenha oportunidades de trabalho lá fora, ele consiga um emprego. Já os Guarani não. Eles falam que eles querem uma educação escolar que revitalize a cultura, que fortaleça a cultura indígena para que ele possa permanecer dentro da sua própria aldeia. Se por um lado manter viva a língua indígena é uma luta dos educadores, evitar que os costumes e as crenças do índio se acabem é uma preocupação dos líderes de cada aldeia. Mas que tradições são essas? Mitos, danças, músicas, espiritualidade. Cada uma das diversas sociedades indígenas elabora as próprias explicações a respeito do mundo, da natureza e dos espíritos. Pajé fala para as comunidades, para os caciques, que hoje nós estamos preservando, que hoje nós temos, como as matas, né? Como o rio, né? Tudo isso traz coisa muito bom para as comunidades. Né? Ele traz coisa de comer, né? Então isso tudo é que Deus criou, a gente não pode estar acabando com a natureza. Foi Deus que fez tudo para nós, é uma coisa muito bonita, né? E a gente tem que estar preservando o que nós temos hoje, né? Então o pajé ele orienta sobre isso, né? Então e nós caciques a gente tem que estar pegando essa conversa dele, né? Os cuidados com a saúde, por exemplo, são encaminhados para o líder espiritual da aldeia, o pajé. As doenças de hoje já são muito mais fortes do que as doencinhas que existiam no passado. Então, assim, atingido também os índios, né? Em quase todos os sentidos. Nós temos o posto de saúde na aldeia e tem uma equipe que trabalha com a questão da saúde indígena. Mas também nós temos também a casa de reza dentro da aldeia, que é como um hospital também. Um hospital que funciona espiritual, né? E lá dentro da casa de reza, também nós temos o agente de saúde, que ele vai ver a pessoa, como é que está o estado da pessoa. Junto com o pajé,
eles podem estar vendo, analisando, para ver se a pessoa está doente espiritualmente, que pode ser resolvido a doença deles através do remédio da floresta, ou então uma cura espiritual, né? Se o pajé, então tudo que acontece dentro da aldeia passa pelo pajé dentro da casa de reza. Então o pajé, ele tem o poder de se comunicar com o mundo espiritual, que é com o Nhanderu, com Deus, o Nhanqueira, que é o nosso Deus de cura, que é o Jacairá, né? Então fala com ele o que a pessoa tem. Se for problema que é para resolver espiritualmente, dentro da casa de reza, é revelado um tipo de remédio da floresta que é para curar aquela certa doença que a pessoa tem. Marcelo não acha ruim o contato do índio com a medicina do homem branco, mas lamenta a interferência em alguns costumes, como os rituais para o nascimento de crianças. Até uns 15 anos atrás, as mulheres ganhavam neném aqui dentro da aldeia mesmo, né? E passava por aquele processo de que a criança nasce, aí daí tem a placenta que ela é enterrada ao redor da casa, né? Segue por um processo em que tem que seguir o mandamento, né? Todo o ritmo de como culturalmente, né? Mas hoje em dia mudou um pouco também na questão da saúde, do nascimento da criança. A mãe já é levada para o hospital e lá dá luz, a placenta é jogada no lixo como qualquer coisa, já não segue. Não estou dizendo que a gente está deixando a nossa cultura de lado, como sempre, por causa disso. Mas uma parte dela tem uma certa culpa também, né? Então, assim, quando na aldeia nasce a criança, o pai da criança lava os pés, lava o braço com água de cinza. Não pode comer qualquer tipo de alimento para não prejudicar na criança, não pode comer carne, não pode falar alto, não pode brigar, não pode fazer certas coisas que não, entendeu? Por causa da espiritualidade. Devido à criança que vem para a Terra, né, o espírito dela é preparado para vir, para fazer parte daquele corpinho e tal. Então a pessoa tem que seguir as regras direitinho para que o espírito da criança não volte. Senão, se o espírito da criança volta, aí a criança pode morrer. A arte indígena está intimamente ligada às questões religiosas. Se manifesta por meio da música, do vestuário, dos utensílios, da pintura corporal e da dança. As músicas expressam os sentimentos, a relação do homem com a natureza. A gente faz umas danças, né? A gente faz para vários, né? Quando o índio está doente, né? Quando o índio está muito triste, como o índio vive. Quando o índio, quando ele morre, também nós temos uma dança para isso. Então nós temos para vários, né? Foi dos negros que os índios tomaram o som do Congo emprestado. Dança associada aos índios de Nova Almeida e de Santa Cruz. É mais conhecida como dança do tambor. Boa parte do que veio até nós veio na forma de uma cultura miscigenada, né? Uma cultura elaborada a partir do encontro com o português e com o negro. Então, nós podemos dizer que, por exemplo, a nossa maneira de dançar nas festas folclóricas, por exemplo, né? Se você vê, por exemplo, como é que o capixaba dança, né? Ele passeia pela rua, as bandas de Congo não é como aquilo que se desenvolveu coreograficamente do samba, aquela coisa da passista. Determinados instrumentos, como por exemplo a casaca de Congo, o tambor, né? São elementos que já existiam na cultura indígena, que foram aproveitados, né, na catequização e que posteriormente foram reelaborados pela chegada do africano, que também conhecia esses elementos e que também era um povo, né, de muita expressão corporal. A festa, a dança, o ritual, ele acabou sendo direcionado
né, ele acabou sendo conformado para o culto dos deuses, dos santos, né, para a elaboração ritualística católica. A pintura corporal é um outro costume ancestral. As formas de expressão na pintura do corpo são variadas e retratam os sentimentos de um povo. As cores e os desenhos falam, dão recados. É por meio da cor que a comunicação se realiza. Por exemplo, o vermelho, retirado do urucum, é usado para a guerra e demonstra insatisfação e discordância. Já o artesanato tem como marca principal o uso de materiais tirados da natureza, como cipós, madeiras, penas, sementes e pigmentos. A arte manual é uma das principais atividades de sobrevivência dos guaranis. Essa aqui foi tirado no mato, ele é coquinho inteiro, né? Aí depois a gente tem que ter outro material para poder, né, repartindo cada coquinho, para poder fazer assim. Esse aqui é para o Brasil original. Aí a gente vai arrumando esses sementes e vai fazendo os trabalhos artesanato, né? Do bambu a gente vai fazer o sarabatana, faz a pontinha do sarabatana. Aí vai fazendo esses tipos de artesanato, né? Os homens também produzem alguns itens e, como estão sempre na mata caçando, aproveitam para recolher sementes e fibras. Hoje nós fazemos balaio, cesto, vários tipos de utilização para guardar as coisas, né? O jornal, e a gente vende para turista, né? Que vem, não só para turista, né? Para as pessoas que vêm, que procuram esse material, a gente comercializa para o pessoal de fora, né? O consumo da farinha é uma herança marcante da culinária indígena na cozinha capixaba. Junto com ela, vem o consumo de mariscos. No século XVI, né, principalmente nas embarcações que navegavam pela costa do Brasil e que navegavam para a Europa e para a África, não havia condições de se conservar os alimentos. Então a farinha ela durava muito tempo, né? Ela era embarcada nessas embarcações e ela era responsável pela dieta da tripulação. Posteriormente, a mandioca foi também utilizada em elementos da cozinha capixaba, como é o caso do pirão, né? Aí associada, por exemplo, ao pirão para aproveitar o caldo, associada também à chamada muma de siri, né? Que é um prato que a farinha forma uma camada por fora do siri, né? Da muqueca do siri, é como se fosse o pirão no próprio corpo do siri. E outros elementos, né? Que foram associados, porque é possível que a gente diga que existia uma exuberância, uma abundância infinita de espécies aqui que serviam de alimentação a esses grupos indígenas. A convivência com os europeus fez com que, aos poucos, os índios passassem a usar utensílios daquele povo e vice-versa. Os utensílios que os índios utilizavam, de que nós temos notícia que eles produziam, era cerâmica, né? Produzida com barro e levada ao fogo. E o aprimoramento dessa técnica, que é uma técnica muito primitiva, levou ao nosso grande símbolo, né? Que é a panela de barro. Na verdade, a panela de barro é um elemento típico da cultura indígena para cozinhar os alimentos, também para guardar alimentos. O contato entre brancos e índios provocou uma rica troca cultural. Tanto que muitas palavras indígenas foram incorporadas ao vocabulário português. No Espírito Santo, essa influência é marcante em nomes de locais. Tanto que 13 municípios recebem nomeação tupi-guarani. Cariacica, por exemplo, vem de Carijacica, que significa chegada do homem branco.
Já Ibatiba, que dá nome à cidade no sul do estado, se refere à fruta doce. Apesar da língua indígena ter sido proibida no Brasil no século XVIII, né, logo após a expulsão dos jesuítas, né, os jesuítas valorizaram muito o conhecimento da língua. Eles introduziam, inclusive, crianças, né? Eles iam viver no meio das crianças e colocavam crianças com os índios para que pudessem absorver a língua, e eles próprios produziam, escreviam na língua e com isso absorviam aquela cultura e facilitava a pregação para os índios, né? Mas isso se perdeu. Algumas coisas, alguns elementos, né, ficaram, inclusive nomes mesmo de pessoas também, né? Como Araci, por exemplo, enfim, muito Iara, vários nomes, né? Folclore, danças, religião, culinária. Todas essas manifestações culturais só reafirmam que a história do Brasil se confunde com a história do povo indígena. Povo este que contribuiu e ainda contribui com a formação cultural e econômica do país e do Espírito Santo. Provas de que a cultura indígena não vai nem pode morrer. Em qualquer espaço que eu estiver, eu vou ser indígena, eu vou carregar a minha identidade. Pode haver o contato, mas não se pode perder a sua identidade. A identidade já tem que ser para sempre.